Boa noite. E essa semana vocês têm as atividades dos gráficos e tabelas. O que é uma tabela? Uma tabela é uma representação matricial, ou seja, uma matriz organizada em linhas e colunas, tantas quantas a aplicação que se queira dar. Quantas linhas e quantas colunas você precisa organizar suas informações. As tabelas, elas facilitam porque você pode ter várias informações e organizar na tabela que a pessoa vê melhor acesso. Então, essas tabelas elas podem ser unidimensionais, pode ter apenas uma coluna ou apenas uma linha, mas as mais comuns é aquelas que têm mais de uma linha e mais de uma coluna, que são chamadas bidimensionais. O que é um gráfico? Gráfico é uma representação com forma geométrica construída de maneira exata e precisa, a partir de informações numéricas obtidas através de pesquisas organizadas em uma tabela. Então, você pode pegar as informações que estão numa tabela, fez a pesquisa, organizou na tabela, e aí você joga para um gráfico. Então, tem vários tipos de gráficos. Um dos tipos de gráfico é esse aqui, ó, que é o gráfico de coluna. Então, o gráfico de coluna, ele é organizado no eixo da vertical e na horizontal. Aqui você tem os dados, aqui também você tem os dados, e aí é coluna, porque sai essas colunas aqui. Então, esse é um gráfico bastante usado. O outro gráfico é o gráfico de barra, que também é conhecido como colunas invertidos, né? Tá? Aqui, nesse aqui, tá a coluna na vertical. Aqui, as colunas na horizontal, fala barras, né? Também tem o eixo, né, na vertical e na horizontal. Uma coisa que eu não falei, todo gráfico ele tem que ter um título, que é o assunto que está sendo trabalhado. E se não for colocado esses valores aqui, tem que ter uma legenda, tá? Todos os gráficos, tá vendo? Ó, tem que ter um título em todos os gráficos. Outro tipo de gráfico é esse daqui de pizza, né? Que é o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizzas, mas é chamado gráfico de setores, ó, é dividido em setores. Também tem o título, tem aqui a legenda, porque aqui tem as cores, geralmente é colocado em porcentagem. E para construir esse gráfico, você tem que ter noção um pouquinho de ângulo, porque a volta inteira ela é circular, tem 360 graus. Então, para tirar cada fatia, você vê quanto que é esse ângulo. Então, tem que calcular em ângulos, tem que saber um pouquinho a noção de ângulo. Outro tipo de gráfico é usado somente em hospitais, com exames, com eletro, é esse gráfico de linhas, tá? Tem o título do gráfico, tem uma legenda aqui, e aí vem essas linhas aqui comparando, também é bastante usado, tá? Eu passei para vocês esse link aqui, que fala um pouquinho do trabalho da pessoa que é do estatístico, né? É um vídeo do telecurso. Quem quiser assistir, tiver tempo, pode assistir. É só para conhecimento mesmo, para vocês estarem conhecendo, tá? Então, eu falei um pouquinho dos tipos de gráficos que tem, que na estatística ela trabalha com dados, e aí é jogado em tabelas e gráficos.